Um dos casos de maior repercussão da história criminal brasileira serviu de base para uma experiência prática na UDC. Inspirados no julgamento da atriz Daniela Pérez, estudantes do curso de Direito participaram de um júri simulado, que colocou em prática conhecimentos fundamentais da futura profissão. O principal objetivo é capacitar os alunos para o exercício da prática profissional. Aqui no Tribunal do Júri, eles desempenham uma atividade simulada, como se fosse um julgamento real, e isso desenvolve neles o improviso, as habilidades técnicas e tudo o que precisa para sustentar, no Tribunal do Júri. Essa é uma disciplina que nós temos no curso de Direito, é uma prática que nós temos todo semestre. Então nós estamos ao longo do semestre trabalhando com a teoria, e é o momento que os alunos aqui irão desenvolver aí o que aprendeu ao longo da faculdade. Então nós temos alunos aqui que estarão representando membros do Ministério Público, defesa, juiz, serventuários da Justiça e alguns alunos que estarão interpretando aí os personagens, o réu e testemunhas que participaram de um processo que é um caso real. Mais do que reproduzir os procedimentos de um tribunal, a atividade foi pensada para aproximar os acadêmicos da realidade profissional e proporcionar uma experiência que vai além da teoria. E um dos maiores objetivos e desafios é a questão da oratória, Falar em público faz parte do curso do Direito para qualquer operador do Direito. E esse é um desafio que nós estamos trabalhando com eles, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Essa atividade, ela desenvolve nos alunos o raciocínio rápido, a necessidade de buscar, dentre os conhecimentos adquiridos, aquilo que é necessário para a defesa e para a acusação, dependendo dos papéis que eles desenvolvem, e também a possibilidade deles se depararem com situações que podem acontecer na prática da advocacia. Durante a simulação, os estudantes precisaram assumir diferentes funções dentro do julgamento, exercitando competências fundamentais para a atuação jurídica. Principalmente a argumentação jurídica. A argumentação jurídica é muito importante na defesa dos interesses do cliente ou então na defesa dos interesses do Estado, se o aluno estiver ocupando a posição de promotor de justiça. E também no caso da juíza, como presidir uma audiência dessa magnitude e dessa natureza, porque a gente geralmente escolhe para os casos simulados do Tribunal do Júri aqui da UDC, casos de bastante repercussão midiática. O estudo do caso, um estudo do caso, raciocínio jurídico, e o que eles irão aqui propor nessa noite aqui é a questão do desenvolvimento, de persuasão, convencimento e, acima de tudo, a oratória. A proposta também reforça a importância das atividades práticas na formação acadêmica, criando um ambiente que exige argumentação, análise crítica e tomada de decisões sob pressão. Basicamente, é consolidar o conhecimento que eles têm na sala de aula, mas, sobretudo, capacitá-los para a prática profissional. Qualquer que seja a profissão escolhida. Então, a ideia é torná-los preparados para a prática profissional. A importância e a nossa missão é fazer com que esses alunos saiam daqui capacitados para o mercado de trabalho. Para os participantes, a preparação começou muito antes da apresentação ao público. Foram semanas de pesquisa, estudo do processo e construção das estratégicas que seriam utilizadas durante o julgamento. Eu aprendi muita coisa, principalmente no tema de processo penal, que é o foco dessa matéria, O processo penal com foco no Tribunal do Júri. Para mim foi um desafio muito grande, A gente estudar o caso, como nós duas como juízas agirmos com imparcialidade, analisarmos as provas que já existem, mas a gente tem que analisar um pouco também. Então eu aprendi principalmente essa análise mais imparcial e a importância de nós conhecermos as leis e como que a gente pode atuar no futuro. Sobre o processo penal, como funciona na prática. Como ela também falou, essa parte da imparcialidade, porque é um caso que a gente já conhece, é um caso de grande comoção. Então a gente estudar ele, analisar e trazer para a vida real como se fosse tudo do zero, porque aqui a gente zera e começa um caso novo, como se a gente estivesse fazendo a primeira vez. O desafio envolveu não apenas compreender os aspectos jurídicos do caso, mas também desenvolver habilidades de comunicação, organização e trabalho em equipe. É de grande importância essas atividades, porque nos ensina como que nós poderíamos atuar depois do término da nossa graduação.
Esses casos de júri, eles tendem a ter uma comoção, a chamar a atenção das pessoas. E aí nós temos a resiliência de atuar nesses casos. Para mim, esse caso aqui simulado é muito importante para isso, para nos ensinar a como atuar lá na frente. A gente aprende a lidar com esses casos de grande comoção. A gente vê sempre casos de grande comoção, mas a gente nunca está do outro lado, né? Então, acho que a gente sente um pouquinho na pele como que é, né, ser juiz ou ser advogado, fazer parte ali do Ministério Público, do outro lado de um caso que teve uma grande comoção, que, né, teve até, acrescentou ali o crime hediondo, né, através desse crime. Todo esse processo resultou em uma apresentação aberta ao público, que pôde acompanhar de perto cada etapa da simulação e o desempenho dos futuros profissionais de direito. Quando aconteceu, nós éramos bebês, então acho que muitas pessoas ainda não têm ciência também desse caso, né? Então, o que elas podem esperar também é aprender um pouco mais do que foi esse caso, porque também foi um caso importante no Brasil e que marcou, né, ali todo o pessoal da época. Eu escuto os meus pais contarem, então é muito importante, né, que a gente traga esse júri, né, esse caso para cá, para que as pessoas tenham uma noção de como que foi, de como que aconteceu e como também as leis mudaram de lá para cá. Eu acho que eles podem esperar um embate muito grande, porque as meninas aqui do Ministério Público e os meninos da Defesa, eu tenho certeza que são muito capazes. E vai ser um embate assim, que nós, como juízes, estamos ansiosos para mediar ali, porque, né, como a colega falou, é um caso de comoção, por mais que a maioria aqui não estava nem vivo quando aconteceu, é um caso famoso e eu acho que vai ser bem impactante assim, para quem está assistindo, até para nós que vamos atuar nesse júri simulado. O júri simulado proporcionou uma vivência próxima da prática jurídica, fortalecendo a formação dos acadêmicos e aproximando o ensino da realidade encontrada na profissão.